Está no ar mais uma edição do programa Em Direção da TV FEC. Nosso programa é dividido em duas partes. A primeira tem um formato de jornal interativo e multimídia e conta com diversos quadros com duração aproximada de 20 a 30 minutos. Na sequência, transmitimos um evento ou palestra com a duração de mais ou menos 1 hora. Fique agora com o quadro Você Sabia? Falar sempre é a melhor opção. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. No quadro Você Sabia? Recebemos a senhora Maura Maria, do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, para conversar sobre o tema desta campanha de valorização à vida. Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos com a nossa amiga Maura, hoje com o tema suicídio. Primeira pergunta: qual é a razão que leva o homem ao suicídio? A depressão é dos grandes conflitos da humanidade. E além da depressão, quando ela não tratada, ela passa a obsessão. A monoideia do suicídio vai tomando conta pela influenciação também dos espíritos. Como diz Joana de Ângeles, maus e perversos. Na visão espírita, quais são as consequências do suicídio? O agravamento de suas dores. Como a morte não existe, o ato foi somente com o corpo físico. A vida está no espírito. Sim. Então, a terrível constatação de que ele não morreu. Para onde vão esses espíritos suicidas? Eles vão para regiões de sofrimentos, onde aquelas dores que eles tinham quando no corpo físico tornam-se piores, mas dores mais profundas, sem encontrar meios de solucionar. Como eles tinham um campo de energia a ser utilizado, eles acabam ficando presos aos corpos físicos, até que, de alguma forma, essa energia toda que fica condensada seja toda reiterada e voltada ao universo, não é verdade? Nós temos em nosso corpo físico, para a sustentação dele, um fluido vital, uma energia que dá atividade ao nosso físico. Então, quando o jovem se mata, comete suicídio, o perispírito dele, o corpo espiritual, fica impregnado dessa energia. Então, eles ficam no Vale dos Suicidas até, não todos, porque cada caso é um caso. É verdade. Né, Luciano? Então, eles são assistidos pela Legião de Maria de Nazaré, que hoje recolhe, e eles ficam ali no Vale dos Suicidas por muito tempo. Maura, sabemos que no mundo espiritual, quando esses irmãozinhos que se suicidaram, eles estão energeticamente e psicologicamente também numa situação bastante desfavorável. No mundo espiritual, eles têm condições mesmo assim de programar a sua próxima reencarnação? Cada caso de suicídio é um caso, sempre, né? Sempre. Mas eles não têm condições de ajudar na programação reencarnatória, porque também muitos deles são levados a reencarnações compulsórias. Há necessidade para eles se reajustarem energeticamente, psiquicamente, então eles necessitam de uma reencarnação, nem que seja de pouco tempo. Na vida física, não é? Na vida física. Perfeito. Sabemos que esses irmãos menos avisados que se suicidam, eles acabam pensando que quando forem cometer esse ato, vão se livrar de todos os seus problemas. O que você tem a falar sobre isso? O suicídio é um ato violento, brutal, que vai nos levar a regiões trevosas, regiões de sofrimentos, e não será por aí, pela morte do corpo físico, que nós vamos resolver os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas dores, muito pelo contrário. É por ali, ali é a porta aberta do sofrimento maior. Podemos identificar sinais que nos trazem a possibilidade de alguém se suicidar? Primeiro, a mudança de comportamento. Quando o jovem ou a pessoa que está com uma ideia de suicídio, há um retraimento com o núcleo familiar,
com os pais, com os irmãos, ela se retrai. E porque sente que não tem, falta um objetivo para ela na vida, devido à depressão, devido à obsessão, às influências espirituais. Ela tranca-se, ela fecha-se com uma concha e não pede ajuda. Normalmente as pessoas que indicam muito, repetem muito, que vão se suicidar, normalmente não são casos que acontecem e se efetivam. É bem interessante que quando a pessoa realmente tem a ideia do suicídio e é possível que ela a execute, normalmente é na surdina. Então, realmente a gente conclui que temos que ter bastante atenção aos detalhes, à mudança de comportamento, aqueles momentos em que a vivacidade que a pessoa tinha começa a se trocar por se fechando, enfim, a falta de comunicação e outras situações. E falta de incentivo na vida, um objetivo, assim, ó, não sente vontade de fazer nada, de conversar, fica num tratamento com os outros irritável, sim, não se ajuda, não tem como se posicionar como era antes, numa docilidade, numa paz. Muda o comportamento para a violência, geralmente. É muito comum trazer de vidas anteriores por várias e várias situações que passaram e quando chegam num determinado ponto da vida que traga esse momento, às vezes uma idade, um cheiro, um local, uma situação, são gatilhos em que realmente nós somos colocados em prova, mais uma vez, daquilo que muitas vezes no mundo espiritual programamos, reprogramamos, para quando chegarmos aqui, naquele momento, passarmos de fase sem cair novamente no ato do suicídio. Porque assim, né, Luciano, se eu perceber dentro de meu lar que alguém está passando por processos de suicídio, se eu não tomar providência, eu sou conivente. Se a pessoa vier tomar esse ato suicida, eu estou sendo conivente e vou responder perante. Vai responder por isso como qualquer... Com a lei de causa e efeito, pela minha omissão. Verdade. Se nós identificarmos algumas possibilidades ou alguns riscos nas pessoas, o que a gente poderia fazer para evitar na prática? Procurar um médico. Certo. Porque uma pessoa que está com a monoideia de suicídio, ela precisa de medicação. Isso. Procurar um médico, um psicoterapeuta, um psiquiatra e também procurar um tratamento espiritual. Seria passe, doutrinação, atendimento fraterno e sessões de mediunidade, ou dizer assim, ó, sessões de desobsessão ou sessões de mediunidade. É como estamos conversando, né? Então, esse é o objetivo para um tratamento. Mas tem uma coisa assim, Luciano, não adianta, ou adianta, mas bem pouco. Sim. Se a pessoa não quiser, porque Bezerra de Menezes diz assim, ó, se a minha alma está em conflito, se eu não fizer de tudo para mudá-la, pouco vai adiantar. Se a pessoa que está com pensamentos, com a monoideia de suicídio, né, procura tratamento em uma casa espírita, mas ela tem que se ajudar, sim, porque se ela não se ajudar, ela não vai se curar. Maura, muito obrigado pela essa conversa que tivemos hoje e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, Luciano, pela oportunidade. Esperamos que essa nossa conversa repercute em algum espírito que nesse momento esteja com pensamento em suicídio, que valorize a oportunidade da reencarnação. Obrigado. Lhe recomendo Memórias do Suicida, porque nesse livro, muito além de reflexionar acerca do suicídio em si, Camilo vai nos fazer uma dissecação de nós mesmos, refletindo que não importa quantas dificuldades nós tenhamos em vida, por mais difíceis que elas sejam, encerrar a nossa existência vai nos trazer dificuldades ainda maiores e nós vamos estar clamando por voltar a viver. Entretanto, ele traz um consolo muito grande porque nos mostra que não importa a nossa dificuldade, onde nós estejamos, sempre alguém vela por nós. Então, eu recomendo muito esse livro para que nós leiamos do início até o fim, porque por mais difícil que seja o início da leitura, o final compensa bastante e nos traz uma paz e um conforto único e inestimável.
Você estava lá? Aconteceu no dia 27 de agosto a Macro Regional Centro, na cidade de Rio do Sul. A TV FEC esteve lá, fazendo cobertura do evento. Na Macro Regional, participaram cerca de 200 pessoas, que se dividiram entre 10 oficinas. No mesmo evento, aconteceu a reunião da Comissão Regional. Olá, estamos aqui com o Alfredo, presidente da Quinta URI. E a gente gostaria de saber qual que é a repercussão no dia a dia da Casa Espírita desses eventos promovidos pela Federação, como a Macro Regional de hoje. Vocês percebem alguma diferença na prática? Nós percebemos que, de imediato, após qualquer reunião de capacitação ou de encontro, há um reflexo dentro das atividades do centro. E às vezes as pessoas que dentro das instituições elas têm alguma dúvida ou estão incertas sobre algo, elas pegam isso como parâmetro até para exigir o comportamento dentro da casa espírita. Não é incomum as pessoas às vezes irem cobrar da diretoria determinados comportamentos que nesses encontros ela vem e entende que assim é. Então é extremamente útil, necessário e eu entendo que esse é o caminho. Nós fazermos mais eventos, mais reuniões e dessa forma nós faremos um trabalho melhor. No Tudo a Ver de hoje, vamos continuar falando sobre o protagonismo juvenil. Diz aí, Larissa, o que você pensa sobre isso? Eu acho que é o exercício de olhar o jovem não só na fase transitória da adolescência, mas como o espírito eterno que ele é, com a sua história, bagagem de outras vidas e conhecimento próprio. E você, Peterson? O protagonismo jovem é o jovem assumir a responsabilidade de dar sequência a um movimento espírita e se importar com o que vai acontecer para os próximos jovens. Muito legal! O jovem também é responsável pela divulgação do espiritismo. E o Marcos fez a sua parte. Veja um trecho da palestra que ele deu sobre Eurípides Barçanufo. Então eles sentam, ouvem a prece com respeito, e Eurípides pensa. Ele não fala. Mais tarde ele falou o que ele pensou naquela hora. Mas ele pensa o seguinte: se esse negócio de espiritismo é verdade, se os mortos conseguem se comunicar com nós, vivos, eu quero que João Evangelista, através de Aristides, me explique as bem-aventuranças. Ele sabia que Aristides, como era parente, ele sabia que era um rapaz que não teve a oportunidade de estudar. Então era um rapaz que não tinha conhecimento intelectual nenhum. Quando ele pensa isso, dá-lhe um tempinho bem pequeno, Aristides levanta e faz a mais bela explanação sobre as bem-aventuranças que ele já tinha ouvido e visto. O quadro Tudo a Ver fica por aqui. Até o próximo programa. Fiquem ligados. Arte e Espiritismo. O setor da juventude da FEC está trazendo para Santa Catarina a companhia de teatro Amigos da Luz. Olá, eu sou Samara e tenho uma previsão importante para você. A companhia Amigos da Luz, aquelas de vídeo de humor e espiritismo, estará em sua cidade com o espetáculo Samara Sempre Sabe. Emily, o que você tá fazendo aí? Eu tô fazendo uma previsão para as pessoas, Eudora. Ah, menina, então vê pra mim se vai ter alguma promoção de carne moída no mercado essa semana. Eudora, cala a boca. Divulguem esse vídeo para 15 pessoas e em 7 minutos você vai ver o que de bom vai acontecer. Com os recursos arrecadados com a peça, o Seju irá financiar um ônibus para que os jovens de toda a região participem do Congesc 2017 em Lages. Então, vale a pena saber do futuro? Te aguardo lá. A TV FEC sorteou 2 ingressos e o resultado está na página do Facebook. Curta lá. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook e no YouTube, pois esta proposta vai se tornar grande quando todos nós compartilharmos esse material tão rico que é a doutrina espírita. Muito obrigado. Agende-se! Joinville irá sediar a Macro Regional Nordeste. O evento acontece hoje, dia 10, a partir das 13 horas.
na Escola Municipal Professora Karen Balkemeyer, no bairro Vila Nova. Compareça, faça parte dessa ideia. Ninguém tem dúvida de que nós estamos na transição. Se perguntarmos para os espíritas, todos já ouvem falar disto. Eu faço uma pergunta: nós estamos vivendo a regeneração? Todos concordam que não estamos vivendo a regeneração? Então, muito bem. Então, já é um ponto para nós iniciarmos. Quando nós lemos a codificação e o Livro dos Espíritos, na pergunta 1019, o Espírito São Luís, ele já nos fala a respeito da transição, dizendo desde aquela época que nós iríamos passar por essa fase da transição. Mas essa transição, ela não estabelece um momento, agora nós vamos passar para o momento seguinte. Há este momento. Mas antes dele, antecede um processo, chega um momento e depois continua o processo. Um dia, por exemplo, ele começa meia-noite. Até a meia-noite há uma preparação para aquele momento. Não é? Vem a escuridão, vai passando, ou seja, meio-dia da meia-noite, da noite é a meia-noite. É um processo e depois começa, então, a entrar-se numa madrugada. Há um momento de que não dá mais para voltarmos atrás no dia anterior. E há um momento que também não dá para voltarmos atrás numa fase, num processo de transição. Depois, nós vamos verificar na Gênesis, Kardec falando dessa geração que Divaldo nos falou. Da geração, da nova geração que paulatinamente o plano espiritual na sua programação, naturalmente observando um programa maior que é do Cristo, que estas gerações fossem acontecendo para que houvesse, em um determinado momento, a convivência de uma geração, que é aquela que ainda não conseguiu abafar as suas más inclinações, nós, por exemplo, as sombras, segundo Jung, e uma geração nova, de espíritos que já venceram essa etapa e que, numa mescla, vem nos ajudar a um processo contínuo de crescimento. No ano de 2010, no dia 18 de abril daquele ano, nós tivemos o encerramento dos 100 anos de Chico Xavier, um congresso em Brasília. Até então, Bezerra, ele também, como São Luís, e como todos os espíritos, ele vinha dizendo desta fase de transição que nós íamos chegar. E eu solicito que depois verifiquem o que eu vou informar, porque está no Reformador, que essa mensagem ela foi naturalmente degravada e já registrada historicamente. Naquela mensagem ele diz assim: esta data significa dia, mês e ano. 18 de abril de 2010. É a data que se sai de provas e expiações para a regeneração. Estamos há 5 anos na regeneração. Se não sabiam, comecem a saber. Ou seja, somos aqueles que estamos já vivenciando a regeneração. Que beleza, não é? Mas eu pergunto, quando passa meia-noite, e se nós nos encontrarmos na rua, em algum lugar, alguém dá bom dia para o outro? Ninguém faz isso, porque ainda é escuro. Está igual ao dia anterior, 11h59. Meia-noite e 1 segundo, ninguém dá bom dia para o outro. Talvez nós demos boa noite, porque estamos envoltos ainda, mas na realidade já é uma madrugada. Já é um novo dia, não percebido por nós, porque o que se nos apresenta é uma escuridão.
Isso é um processo natural, mas isso não significa que não passamos da meia-noite. Se quisermos voltar a 11h59 e 59 segundos, não dá mais. Porque o tempo é uma dádiva que o Criador coloca, que nós, as criaturas, estamos submetidos a esta variável e não temos condições nem de atrasar, nem de adiantar, nem de parar. Estamos submetidos ao tempo. Por isto que alguém já afirmou que tempo é questão de preferência. Quando nós dizemos, não tenho tempo para isso, não tenho para aquilo, é uma afirmativa que nós devemos pensar dentro da relatividade, porque as minhas preferências são aquelas que eu utilizei naquele tempo. Então, o tempo que aí está é porque eu estou escolhendo para fazer outras coisas. E o tempo, como nós não podemos controlá-lo, aquele disponível, as coisas que eu preferi, eu fiz dentro daquele tempo. Naturalmente, no próximo, eu irei fazer as outras coisas que eu escolho. Daí, nós começarmos a observar o que é que nós estamos escolhendo. Se nós estamos escolhendo o que é permanente, o que é duradouro, ou se nós estamos escolhendo o que é fugaz, o que é impermanente, e que às vezes nos traz sensação de felicidade, de alegria, mas que não atende às necessidades do espírito, mas talvez da alma, o espírito encarnado, num período temporário, onde ele passa por uma escola de aprendizado. Crise, como Divaldo falou, é natural consequência de mudanças. Se eu resido hoje numa casa, pequena ou grande, e eu faço uma mudança física para uma casa maior ou menor, há uma crise. Se a casa que eu resido é grande e eu vou morar num apartamento pequeno, começa a crise do desapego. Porque as coisas que eu tenho, e que talvez tenha sido a tradição dos meus pais, avós, de alguém que me deu, eu vou ter que desfazer dela porque o apartamento novo não dá para colocar. Se eu tenho alguma coisa que é pequeno em relação à nova mudança, talvez eu verifique que aquelas coisas já não sirvam mais, porque eu quero agora colocar o que eu desejava sempre no ambiente maior, e talvez já não é compatível aquelas coisas para um novo apartamento grande como eu desejava, aí eu me desfaço e coloco coisas novas. Isso tudo cria crise de apego, desapego, de deixar de ter o novo e assim por diante. Faz parte do crescimento nosso. Só que nós estamos vivendo um momento muito grave. Não é a primeira transição que o processo evolutivo proporciona aos espíritos encarnados na Terra. Esse habitat do Pai passa por transições temporárias, que na contagem do tempo, algumas delas podem durar milhares, milhões de anos, mas são transições. São processos evolutivos de renovação. O crustáceo, por exemplo, que aqui estamos na praia, tem alguém que não sabe como é que o caranguejo, o siri, cresce? Tem alguém que não sabe? Se tiver, pronto, tem uma pessoa que não sabe, é suficiente. Então, veja bem, como é que é a parte externa do caranguejo? Ela é mole ou é dura? É dura. Não é isto? Mas ele precisa crescer. Como é que ele vai crescer? Ele se despoja dela. Tem um prato muito saboroso, não sei se tem aqui na Bahia, que é chamado sirimole. O sirimole é aqueles que os pescadores observam e pescam, porque eu já pesquei alguns sirimole, mas nunca achei, porque eu procurava a casca que ele tinha deixado, eu achava que era ali, e eles davam risada. E, na realidade, o siri, ele deixa a casca, é um processo natural de mutação, e vai no mimetismo e se esconde sob a areia para se proteger durante horas, quando a maré vaza ou a maré sobe. E, a partir dali, aquela nova casca, ela começa a crescer e endurecer-se num tamanho maior. Porque a anterior não era possível fazer isso. De qualquer forma, ou explodia, se explodisse, aí talvez perdesse a indumentária, mas ele abandona aquela, outra cresce, e assim ele vai crescendo. São processos de transição para um crescimento, para o progresso que a natureza nos traz. E o processo evolutivo da Terra tem essa mesma característica. Só que agora nós estamos passando
de uma fase que, na classificação kardeciana, para nós melhor nos entendermos, talvez didaticamente, saindo de provas e expiações para um mundo de regeneração, aonde os espíritos que habitam têm que, sendo submetidos às leis divinas, e se obedientes forem, herdarão essa terra. Os que não forem obedientes não tem problema nenhum, o Pai é misericordioso, na casa dele tem infinitas moradas. O que não pode é o que não está compatível com a nova morada residir nela, porque ele atrapalha. Ele precisa residir na morada compatível. Daí lembrarmos nas obras que a codificação, as obras complementares nos trazem, principalmente a evolução, Caminho da Luz, onde Emmanuel começa a nos trazer uma série de informações dos exilados. Espíritos que viviam em capela, alguns de sírios, renitentes, recorrentes no erro, que abandonaram determinado orbe, determinada morada da casa do Pai, porque não acompanharam o progresso, saíram de sírios e foram para a capela. Aí Capela passou por uma transição semelhante, saindo de provas e expiações para a regeneração. Os espíritos continuaram renitentes. E a misericórdia do Pai, pelos espíritos Cristo, co-criadores, Jesus, no caso, acolhe 4 grandes grupos na Terra para que aqui viessem trazer, expiarem, primeiramente, mas também contribuírem num processo evolutivo para que novos corpos pudessem acontecer e dar uma nova raça, já que até então era raça primitiva, parecido muito com símios, com o macaco. E daí os estudos arqueológicos nos dias de hoje nos proporcionar as descobertas do homem neandertal, do homem sapiens, que a paleontologia está descobrindo, e a questão do cérebro, que era pequenininho, começou a crescer e dar melhores condições para que o instrumento, corpo, através do seu próprio cérebro, desse condições melhores ao espírito para que ele pudesse utilizar-se desse instrumento. Esse é um dos grandes legados que estes espíritos vieram, formando a raça adâmica, a raça que nós hoje estamos vivendo, mas já está em extinção. A fase que nós estamos vivendo é uma fase de guerra, é uma fase de luta. O que eu vou lhes falar não é uma informação que nós, da Federação Espírita Brasileira, estamos dando para os outros. O que eu vou lhes falar são informações que nos chegam através das mediunidades abençoadas na casa de Ismael, e que nós não devemos ficar apenas conosco, mas ela é de interesse de todos. Daí o nosso dever, num fórum como este, de trazer-lhes algumas informações para que nós possamos melhor nos conscientizar desta fase e nos prepararmos para passar por ela da maneira melhor possível. Somos espíritos imortais. Alguém tem dúvida que o papel que desempenho hoje no movimento espírita, alguns dizem, esses não estão adesos ao movimento, outros estão adesos ao movimento. Isso é uma questão de aderir a este movimento, quando encarnado ou antes de estarmos encarnados. Este é um processo que o próprio livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos traz uma informação. Todos nós temos um compromisso assumido com o programa do Cristo e a obra de Ismael antes do nascimento. Essa adesão não se fez agora. É por isto que, na última mensagem recente do Espírito Bezerra, no Conselho Federativo, ele diz assim: tendes os vossos nomes escritos no alto. Fazeis com que estes nomes continuem escritos, para nós não perdermos. Certamente assinamos um protocolo. Se tivesse cartório lá no plano espiritual, assinamos e reconhecemos firma e deixamos lá. Viemos, mergulhamos na carne e vamos voltar para verificar se o nome continua. É um compromisso assumido no processo reencarnatório. Mas que compromisso é esse? O que é que nós estamos fazendo aqui? O nosso compromisso é oferecer a mensagem de Jesus, oferecer o Evangelho à humanidade. Mas alguém pode se empolgar com este compromisso? Que o próprio Ismael, no ano de 1873, no Grupo Confúcio, nessa fase, antes do Pacto Áureo, aonde o grupo chamava-se Confúcio, porque o espírito que ali se comunicava
dava-se esse nome, dava este nome. É um espírito muito ligado a Ismael. E ali nós tínhamos encarnados 2 nomes que no movimento espírita brasileiro são nomes reconhecidos e respeitáveis: Luiz Antônio Saião e Bittencourt Sampaio. De todos os espíritos que tiveram no movimento espírita, e ele não foi presidente, Bittencourt Sampaio, da Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira foi um desdobramento desse grupo que durou 3 anos, que mais tarde teve o nome de Federação Espírita Brasileira antes de ser federação. Olha como as coisas vêm do alto e nós vamos executando, às vezes sem sabermos, mas por inspiração espiritual. Dos espíritos que tiveram à frente da Federação Espírita Brasileira, como presidentes, vice-presidentes, etc., a informação que nós temos do plano espiritual, e o livro Voltei, que é uma obra de um dos vice-presidentes da FEB, Frederico Figner, e que ele relata no plano espiritual a luminosidade desse espírito. Se nós podemos dizer quem é assim com Ismael, que está lado a lado, é Bittencourt Sampaio. É um espírito luminar, que ajuda ele nesse processo. Bezerra conviveu com ele e Bezerra o respeitava. Então, nós estamos passando por um processo onde temos um compromisso no plano espiritual. Mas, se estamos na fase de transição, quer dizer que a humanidade da Terra será regenerada. A regeneração, ela não dispensa de nenhum espírito, principalmente de nós, os encarnados, a autorregeneração. Nós temos que oferecer o Evangelho à humanidade. Mas se sairmos oferecendo o Evangelho à humanidade, sem que o Evangelho esteja em nós como roteiro, não teremos autoridade moral para oferecê-lo. Não dispensa a auto-evangelização de cada um de nós. Então, nós temos esse compromisso conosco mesmo, para que nós possamos cumprir as nossas tarefas. Chega-nos do alto, através do próprio Bezerra, de que nós estamos vivendo este momento, e aonde ele chega para nós, através da mediunidade, e diz assim: deveis estudar profundamente a doutrina espírita. Imaginou? O Oleni chegar aqui e dizer para todos assim: vamos estudar profundamente a doutrina espírita. Muita gente vai olhar para ele e dizer: ó, eu já estudei doutrina espírita muito, eu já disse aí para mim, eu estou querendo outras coisas. E ele diz em seguida: deveis estranhar, porque estamos convocando para estudarem profundamente a doutrina espírita. Aí ele diz assim: é-nos do conhecimento, na faixa em que nós estamos, de que no plano espiritual, os espíritos equivocados, irmãos nossos em humanidades, desviados do bem, que são contra o bem, não são nem contra o Cristo, contra o bem, estão estudando profundamente a doutrina espírita. Estamos em guerra. Se alguém acha que estamos vivendo um momento que não é de conflito, comecem a pensar mais. Estamos em guerra porque esses espíritos são espíritos altamente inteligentes. São espíritos que viveram séculos, milênios, em regiões, provavelmente nas trevas, dominando estas regiões. Sabem o que querem. Têm perseverança. São espíritos ambiciosos por poder. Sabem que querem porque querem dominar a terra. Mas querem dominar a terra com a subjugação, assim o que fazem nas regiões trevosas. As obras espíritas, as complementares, estão aí nos dizendo. Aproveitam dos nossos sentimentos de culpa e nos julgam aqueles que lá se encontram e, a partir daí, mudam e modificam, através da manipulação dos fluidos e do magnetismo, até os corpos espirituais. Lembrem de André Luiz, daquela mulher
que ali chega e, diante de um julgamento, ela começa a dizer o que fez de errado, como se estivesse ali fazendo uma limpeza psíquica dos seus erros. E durante o julgamento que eles assim os fazem, dizem que ela é culpada e, a partir dali, aplica para ela uma dose pela sua culpa, que é justamente o castigo. És uma loba. E, a partir daí, a gente observa, segundo André Luiz, as feições dela mudar. Os olhos começam a mudar, as faces começam a mudar e ela se transforma realmente numa loba, com o sentimento de culpa, o magnetismo aplicado e a vontade desses espíritos que manipulam esses fluidos, dominando, transformando os corpos espirituais daqueles espíritos ainda que não têm o conhecimento nem o domínio sobre si mesmo, numa sintonia, fazendo com que haja essas modificações. Estes espíritos são espíritos que lá atrás, há milênios de anos, lutaram e lutam contra a mensagem do Cristo. São espíritos altamente inteligentes. Sabem o que querem, gostam de poder. E lá atrás perderam esta luta para a mensagem do Cristo, que foram espíritos da época, godos, visigodos, quando invadiram os bárbaros, que invadiram a Europa, e que ao longo desse período se aperfeiçoaram. Nas trevas estudaram, aprenderam. Lá as guerras eram as guerras dos exércitos. Todos contra todos, ao mesmo tempo. Perderam esta guerra, se aperfeiçoaram. E nos dias de hoje são esses espíritos que já se juntaram com outros. E quem não leu ainda, leia rapidinho. Se não comprou, compre, porque eu já vi o livro aqui na frente. Da trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, que foi lançada no ano de 2010, naquele mesmo ano de transição, passando para a regeneração. 2 anos depois, 2012, amanhecer de uma nova era. E agora, este ano recente, no mês de outubro, Manuel Filomeno lança o 3º livro. Alguém sabe o nome? Como? Perturbações espirituais. O livro está ali. Ó. Leiam. Mas eu vou dizer, não leiam. Estudem. Releiam. Se possível, os 3. Se não der os 3, esse último. O que está escrito nesse livro somos nós. As nossas casas espíritas. Eles se aperfeiçoaram. Juntaram-se no plano espiritual. O 2º livro são espíritos que tiveram experiências em determinadas religiões, os muçulmanos, por exemplo, que se juntaram aos judeus e que tiveram grande influência na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, influenciando os encarnados. E que nos dias de hoje estão influenciando a nós, os espíritas, porque já estiveram no catolicismo, já estiveram nos evangélicos, já estiveram em todas as outras, agora é a vez da vinde. E quando se comunicam, ele diz assim: vocês são poucos, mas são muito protegidos, porque não conseguem, nem sempre, atingir em alguns lugares aquilo que desejam. Mas são persistentes. E a bola da vez, se assim podemos dizer, são os espíritas. Lá atrás, perderam uma guerra, se aperfeiçoaram e agora voltam para a luta. Isso é estratégia de guerra. Um guerreiro, quando vai lutar contra o outro, a primeira coisa que ele faz é conhecer o outro. É saber o que é que o outro tem de fraqueza. Para isso ele precisa conhecer. Por isso que Bezerra diz, já era esperado. Mas agora, nós, os espíritas, temos que estudar profundamente a doutrina espírita. Por quê? Tem uma lógica. Isso é dedução que nós fazemos. Qual é a lógica? Antes dele se dedicar a esse estudo, os espíritos ligados à obra de Ismael, ao programa do Cristo, os benfeitores espirituais, eles não violentam consciência, são obedientes às leis divinas, são espíritos que nos observam, mas praticam a caridade.
nós temos uma bandeira, temos um leme. E temos um lema. O lema é Jesus. O lema e a bandeira é Deus, Cristo e caridade. Aonde estiver a caridade de Ismael, aí está. Ele assim afirmou em 1873. Então nós, que estamos diante desta fase, devemos estar atentos, porque os Espíritos dizem assim, atenção, fiquem atentos. Eles se aperfeiçoaram e nos observaram, estudaram cada um de nós. E a estratégia deles é, prepararam-se, prepararam núcleos, já não é mais um exército, mas são núcleos, que estes núcleos estudam os núcleos, que somos nós, na casa espírita, cada uma sendo observada para fazer um ataque. Que ataque? Quando alguém diz assim para nós, prestem atenção, o que é que nós fazemos? Ficamos atentos. Se estamos na rua, os olhos olhando para 360 graus, se possível com as costas resguardadas e andando na rua com os olhos para frente. Não é assim que nós fazemos? Ou tem outra maneira? Mas tem outra maneira. Devemos estar atentos, porque agora a guerra que nós esperamos, os ataques, não vêm de fora, não. Os ataques não vêm, antes era de fora para dentro. Eles se aperfeiçoaram. Como nós ainda somos perfectíveis, estamos no processo de crescimento para domar as más inclinações. Nenhum de nós ainda domamos as más inclinações, e elas existem em nós. Eles estão atentos para elas. E sabe o que é que está acontecendo? É que estas más inclinações, nós colocamos ela em casa, no lar, no trabalho e na casa espírita. E é lei natural, é lei de afinidade. A energia elétrica que aqui está iluminando, nós apertamos um botão e é preciso 2 polos, um positivo e um negativo, opostos, para dar o circuito. O eletromagnético e o magnetismo é por afinidade. Os polos têm que ser iguais. Dizes com quem andas que eu te direi quem és. Isso é afinidade, magnetismo. Não pode ter polos opostos. Ora, se o meu sentimento, a minha má inclinação, que eu não consegui dominar, eu encontro no espaço, quando eu exteriorizo, uma afinidade automática com todos aqueles que têm o mesmo sentimento que eu tenho. E, naturalmente, forma uma rede. Esta sintonia, ela acontece de forma natural. E eles, conhecendo cada um de nós, aguardam simplesmente a nossa postura de não sabermos dominar as más inclinações. E quando elas surgem, eles automaticamente sintonizam. Porque os benfeitores espirituais são caridosos. Quando nós, enquanto eles não estudavam, não estavam nesta guerra ferrenha que se encontram nos dias de hoje, os amigos espirituais nos olhavam com benevolência, com indulgência, nos perdoando. E continuam fazendo. Mas agora, na hora que nós continuamos ainda a exacerbar as más inclinações, eles continuam nos olhando sem interferir nas nossas consciências, mas estes espíritos estão interferindo nas pessoas, por esta sintonia, nas instituições, nos povos e nas nações. Foi avisado nas regiões espirituais umbralinas e trevosas, já passou da meia-noite. Não dá mais para voltar atrás. A Terra passará para um processo novo e já estamos na regeneração. Quando isto foi dito, estes espíritos saíram das regiões que se encontravam de conforto, seja nas trevas, nos umbrais. Sabe para onde foram? Para a superfície da Terra. E reencontraram os parceiros do passado, que juntos compartilharam atos equivocados, que somos nós, a história do passado fomos nós que construímos.
e que nos observa, talvez de uma forma diferente, não mais aquele, mas nos veem como aqueles. E a partir daí é o que Bezerra fala. Estamos diante de uma pandemia mediúnica. Sem sabermos, direto ou indiretamente, essas influências estão acontecendo. E o que graça hoje a depressão, que segundo a Organização Mundial de Saúde, lá pelos anos 50, todos passaremos por esta experiência depressiva, com maior ou menor intensidade, levando a índices altos de mortandade através do suicídio. Influenciado naturalmente das nossas imperfeições na sintonia com esses espíritos. E eles agora estão fazendo o seguinte: a guerra, ela não vem a ameaça de fora para dentro. Está dentro da casa espírita. E pior, dentro de nós. Façam uma análise e observe. Eu não sei, aqui no Estado, talvez o Estado seja diferente, mas observe como é que estão as casas espíritas. Todas estão bem? Será que não tem uma coisinha aqui, outra coisinha ali, buscando sempre a busca do único inimigo que nós temos? Mas é um inimigo muito subreptício, é um inimigo esperto, ele é sábio, ele não vem de forma direta. Sabe qual é o inimigo nosso? Desunião. É só isso. O que é que leva à desunião? Egoísmo, vaidade, orgulho, personalismo. Por falar em personalismo, lembremos de uma coisa: o trabalho que nós executamos em nome de Jesus, ele é um trabalho impessoal. Se nós observarmos alguém de nós utilizando-se da doutrina espírita para que o seu personalismo cresça, prestemos atenção e oremos por este companheiro. Ele não está cumprindo o seu compromisso, que está lá no nome no céu, no compromisso. O trabalho é impessoal, porque não é nosso, mas ele é comum a todos nós. Cada um de nós temos uma responsabilidade nesse trabalho. E essa responsabilidade, como disse, não exime a nossa autodisciplina, o nosso autoconhecimento, a nossa autorregeneração. E é nesse trabalho que nós estamos fazendo que eles agora estão agindo diretamente dentro das casas espíritas. Se são vários grupos, eu tenho várias estratégias. Agora você vai naquele grupo e faz alguma coisa. Depois você vai naquele grupo e faz outra coisa. Depois. Mas eu também posso dizer assim, todos ao mesmo tempo, agora, em todos os grupos. É uma outra estratégia, e é o que está acontecendo. Se nós não estivermos vigilantes, não há um grupo onde o que este livro está trazendo esteja acontecendo. Por quê? Nós hoje, se observarmos, a humanidade está passando por uma fase onde eles estão influenciando em tudo, principalmente na sensualidade, na sexolatria. Com todo respeito, sem nenhuma crítica, mas analisemos mais. Verifiquemos os nossos pensamentos em relação ao sexo, à sensualidade, os corpos que o Criador nos deu, para que nós pudéssemos e possamos usá-lo em benefício de nós mesmos. Existem hoje uma grande quantidade, dos 7 bilhões e poucos, quase 200 de espíritos encarnados, que os corpos do ânimo e do ânima, do homem e da mulher, já são tão parecidos porque a barriga é toda de chocolate ou para dentro. O corpo são mais ou menos semelhantes. Nada contra. Mas o que é que está nos levando a isto? Porque quando observamos depoimentos íntimos dessas pessoas, que por fora tem uma beleza, uma sensualidade, mas que no íntimo trazem problemas seríssimos de emoções, de dificuldades, de compreensão da vida. Estes espíritos estão se utilizando. Ah, mas no centro espírita o presidente ele é velho. O presidente é gordo. Não é? Eu não disse gordinho porque o meu nome é Godinho,
Aí a gente tira o R, né? Mas não estou isento disto. Mas observem, muitos presidentes, muitos diretores de casas espíritas estão deixando suas famílias, estão aparecendo com outras ou outros mais novos. Nada contra a vida íntima de cada um de nós, que somos responsáveis por elas. Mas o livro nos conta um fato interessante de reencontros de um presidente de uma casa que, diante do atendimento espiritual fraterno, de uma moça jovem com problemas, um espírito que no passado teve uma relação aonde na família aquela moça era amante, mas que nesta encarnação ela veio justamente para que pudesse, naquele momento, ele ter a oportunidade de acolhê-la como um pai já mais velho. Entretanto, nesse acolhimento, porque problemas no seu lar já existia, já vivia com problemas com a família, com a esposa, com os filhos, e que ninguém sabia na casa espírita. Mas naquele momento houve um reencontro no atendimento fraterno, e caberia a ele fazer o atendimento como um pai, como um espírito, alguém que está chegando. Mas os laços do passado, naturalmente, a lei de afinidade, o magnetismo, os atraiu natural. O que não quer dizer que eles tenham que dar acesso a isso, mas deram. E ela se tornou amante. E o livro vai contar o mais para todos nós, para que vocês leiam. Senão eu vou contar o livro e vocês não vão ler. Será que acontece só naquele caso do livro? Os nossos reencontros, talvez não na área da sexolatria ou da sensualidade, mas o encontro com o companheiro na casa espírita, que talvez tenha sido aquele inimigo do passado que a oportunidade do Pai nos deu para trabalharmos com ele nesta fase de transição para a qual nós fomos preparados todos. Na linguagem do aviador, eu tenho dito, todos nós que estamos vivendo esta fase como espíritas, fomos preparados no plano espiritual para voo turbulento. O voo de brigadeiro, o céu de brigadeiro, aquele céu azul, como nós costumamos falar na linguagem aviatória, talvez só lá 200, 300 anos. Mas neste período é voo turbulento. Quem voa em turbulência tem uma coisa chamada radar que fica olhando. E aí diz assim, aqui está o pior lugar. Eu tenho que passar para o outro lado por esta turbulência. Escolhe o melhor lugar, o avião treme e vai com a certeza. Os passageiros ficam morrendo de medo, mas o piloto está sabendo perfeitamente e de repente entra no espaço normal, passou. Mas se ele não tivesse o radar, a probabilidade dele entrar naquela área mais turbulenta, o avião cair. Porque nestas áreas são gelos, pedras enormes que flutuam naquelas condições, subindo e descendo, e que já houveram muitos acidentes de aviões que foram bombardeados por pedras de gelo e foram até o solo. Então nós fomos preparados para voar essa turbulência. Tanto fomos que temos um instrumento chamado doutrina espírita à nossa disposição. E o que é que nós estamos fazendo dela? Então Bezerra, quando nos convoca a estudar profundamente a doutrina espírita, porque na comunicação que eu estou me referindo, ele tinha 2 pontos a falar a nós. E o primeiro foi este, nos convocando a estudar profundamente. Por quê? Porque irão aparecer muitas coisas com o arcabouço, a carapaça doutrinária, talvez em linhas doutrinárias perfeitas, que nós não vamos saber distinguir, porque quem está falando entende perfeitamente, compreende, estudou a doutrina espírita. Mas como ele nos alerta, esses espíritos não estão estudando doutrina espírita profundamente para ajudar o Cristo na sua obra de regeneração da Terra. Estão estudando apenas na teoria, teóricos para conhecer-nos mais e, a partir daí, realizarem o seu trabalho, ou seja, de mistificação, de ideias novas, com bases e conceitos doutrinários. O cuidado que nós devemos ter, porque quando ele diz assim, atenção, que nós imaginamos, é que nós, os espíritas, e somos muitos,
os teóricos, que antes o plano espiritual nos olhava com benevolência, indulgência e perdão, agora, eu que estudo doutrina espírita profundamente, e sou um teórico, conheço a doutrina espírita, falo, por isso que o Divaldo falou, já não dá mais para ter palestrantes, aqueles que estão só falando, já estamos cheios disto. E eu consigo entender a teoria da doutrina espírita como ninguém, automaticamente. Eu estou afinizando-me com todos aqueles que estudam profundamente a doutrina espírita, na parte teórica. A sintonia nossa agora, dos teóricos espíritas, conhecedores da doutrina, é com quem? Com os espíritos que fazem parte da falange de Ismael? Do programa do Cristo? Ou são com aqueles que estão estudando profundamente a doutrina espírita? Isso é uma estratégia de guerra. Porque eles sabem e conhecem o magnetismo. E na hora que eles estudam a doutrina, estão estudando porque sabem que automaticamente irão se afinizar com aqueles estudiosos. E aí? Aí Bezerra parte para o segundo ponto. Porque, naturalmente, todos agora estamos sintonizados com esses espíritos, que eles estão estudando como nós. Qual é a diferença? É o segundo ponto que ele nos traz à reflexão. Convidando-nos para que nós não nos detenhamos no conhecimento. Emmanuel faz uma diferença muito boa entre deter e possuir e ter. Deter é muito fácil. Deter conhecimento, nós agora estamos detendo conhecimento, porque estamos trocando uma ideia, alguém fala, alguém ouve e começa a refletir. O livro que alguém mostrou é um veículo para nós determos o conhecimento, vamos lê-lo, apreender a sua mensagem, ficar conosco. Isso é detenção do conhecimento. Mas ele diz que sair da detenção para a posse do conhecimento é necessário um passo que nós devemos nos esforçar por fazer. É de vivenciar, é de praticar aquilo que nós detemos, que nós conhecemos. Não esqueçamos disto. Se nós não vivenciarmos o conhecimento, a nossa sintonia a partir de agora é com estes espíritos, também detentores de conhecimento. Para estarmos sintonizados com a falange do Cristo e com os espíritos que cumprem a obra de Ismael, dentro de um trabalho que nós realizamos chamado Movimento Espírita, e na Casa Espírita e em nós mesmos, Bezerra nos alertou e nos deu a arma, já que nós estamos numa guerra. Se eu for para uma guerra, eu preciso de uma arma. E a arma que ele nos dá é o diferencial. E o único diferencial é vivência. Estamos todos sendo convocados a vivenciar a doutrina espírita como nunca. O nosso holocausto, que lá os cristãos deram a vida, o corpo, o nosso holocausto é esforço constante para vivenciar a doutrina espírita, especialmente na casa espírita, mas não só nela, na via pública, no trabalho, no lar, em qualquer lugar que nós estejamos, meus irmãos. E ele ainda diz assim: não tem mais, não vacileis. Quem está com o Cristo não deve temer a nada. O amor sempre vence. E nós estamos nesta oportunidade. Tem mais uma informação interessante. A parábola daquele que convidou o trabalhador às 6 horas da manhã. Prometeu um salário. E ao passar do dia, faltando lá na 1/10 hora, na contagem do tempo dos hebreus, que vamos dizer assim, um expediente que começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde, na nossa época. 6 horas da manhã, escolheu-se os trabalhadores. O salário será esse, pelo dia. Ah, que beleza. E passou o dia, quando foi 5 horas da tarde, quem quer trabalhar, escolheu aqueles para trabalhar 1 hora. E as pessoas foram trabalhar.
na hora de dar o salário é o mesmo. Nós somos trabalhadores desta hora. Tem alguém que quer perder o salário de quem está trabalhando desde 6 horas da manhã? Porque nós vamos trabalhar 1 hora. E o salário é o mesmo de quem está trabalhando desde o amanhecer do dia. Vamos pensar nisso, meus irmãos. O nosso compromisso é sério. As nossas responsabilidades são sérias. Mas esse salário é muito confortador. Se nós perdermos este salário, talvez a regeneração tão cantada nós não conseguiremos. Agora, para conseguir esse salário, nós temos que fazer algumas coisas. Nós falamos em união, louvamos união, mas nós não vivenciamos união. Não estou falando algo que alguém vai fazer assim com a cabeça, que eu estou dizendo alguma inverdade. Se alguém fizer, eu gostaria até que levantasse e desse o contra-argumento. Mas por que nós não vivenciamos união? O codificador nos alertou, desde a codificação, que aqui observei nas camisetas: trabalho, solidariedade e tolerância. Ninguém executa um trabalho sozinho. Se faz sozinho, é solidário com quem? Esta informação quer dizer que o trabalho é coletivo. Por isto que ele é impessoal. E os Espíritos vêm nos mostrando isso constantemente. Vejamos a própria codificação, a metodologia que os Espíritos utilizaram. Se chegarmos no plano espiritual e dissermos assim: aquele livro que é o maior arcabouço filosófico colocado à disposição da humanidade, e que a humanidade ainda não conhece, mas conhecerá no futuro, tem um nome que nós falamos todos os dias, mas talvez não despertemos para o nome em si. O nome do livro é Livro dos Espíritos. E espíritos somos todos nós, criaturas. Este livro é também para aqueles espíritos que estão nos reinos mineral, animal, vegetal e hominal como nós. Porque é o livro dos espíritos, ou seja, é o livro das criaturas do Criador. Não é livro dos espíritas. E este livro está até nós. E chegou de tal forma, se nós perguntarmos àqueles que trabalharam para o Cristo na falange dele, para trazer o seu evangelho pela segunda vez até nós, que é a doutrina espírita, e perguntarmos quem é o autor deste livro. Numa plateia, se fosse de espíritos assim, ninguém ia levantar o dedo. Mas se perguntasse os autores deste livro, todos levantariam a mão. Porque o trabalho, ele é impessoal. Então, o trabalho, se ele tem que ser solidário, tem que ter mais de um. Senão, não é solidário. Solidário comigo mesmo é um trabalho egoísta, personalista. E essa obra do Cristo não conta com isto. Então, nós estamos executando um trabalho na casa espírita que tem que ter essa característica. Isto é um princípio doutrinário da impessoalidade. É trabalho de colegiado, aonde as decisões têm que ser coletivas. Nós vimos aqui o Leni falar, tem uma assembleia. Assim como tem assembleia, tem conselhos. E uma casa espírita, a gestão dela não é feita por um presidente. Se for, pensem. Pensem. Porque a casa é feita por uma diretoria. O trabalho é feito por uma diretoria. Para manter essa característica da impessoalidade. Para que nós possamos oferecer à humanidade a mensagem do Evangelho. Mas com isto promover a união. Nós só promovemos a união, como nos falou Bezerra,
solidários. Solidários, seremos união. Fora disto, mero ponto de vista. E agora, na última, ele acrescenta mais. Solidários, seremos fortaleza. Que informação é essa? Para que eu preciso de fortaleza? Ora, se eu preciso de fortaleza, é porque eu tenho algum ataque. Alguém vai me atacar, eu preciso me fortalecer, tenho uma fortaleza para defender. Quando nós andamos aqui no nosso Brasil, descoberto, na época que na realidade não é descoberto, porque aqui já existiam os índios, assim nos diz as crianças, não, vovô, não, papai. O Brasil não foi descoberto, não, porque aqui já tinha gente. Ah, é, aí os avós e os pais lembram, porque lá atrás disseram que era descoberto, mas a geração nova já chegou a essa conclusão que não foi descoberto e eles têm toda a razão. Quando aqui chegaram, eles encontraram alguém. Então nós, ao observarmos o nosso país, quando chegamos nos diversos locais, nós vamos encontrar várias fortalezas. Fortaleza de São João, fortaleza de não sei o quê, fortaleza daquilo outro. O que são essas fortalezas? São espaços onde os homens se prepararam para os ataques externos, colocando canhões, armas, para evitar que invadissem esse território abençoado de 8 milhões de quilômetros, de 8 mil quilômetros de costa, e que nos dias de hoje é tão difícil mantê-los com toda a tecnologia, mas graças à obra de Ismael foi mantido pelos portugueses, sem que houvesse qualquer deturpação a esse trabalho. Então, quando ele diz assim, solidários seremos fortaleza, pensemos, porque antes ele diz, solidários seremos união. Agora, solidários seremos fortaleza. São os alertas. Estão aí para que nós possamos estudar esses alertas. Pensarmos nisto, para juntos, fortalecidos, sem temor, continuarmos trabalhando mais unidos, para que, fortalecidos com um movimento unificado, nós possamos oferecer essa mensagem à humanidade, aos mais próximos de nós, tão necessitados da mensagem de Jesus como nunca a humanidade necessitou. Não o Jesus crucificado, mas o Jesus que a doutrina espírita nos traz. Então, meus irmãos, que nós gostaríamos de conversar para a reflexão nossa, nesse tempo que nos foi concedido, é para que nós pensemos sobre estas responsabilidades que são nossas. Se hoje eu não estou adeso ao movimento espírita, que importa? Vais dar conta da tua administração, porque antes do nascimento fizeste esse compromisso no plano espiritual. Se o teu livre-arbítrio hoje aqui não quer aderir-se, o problema é seu. A tua consciência vai te acusar no momento de prestar conta da administração. Por isto, que a organização federativa no Brasil é o programa ideal para nós. São palavras que estão lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esta organização que nós estamos tendo, federativa, ela é o programa ideal para o Brasil. Que nós possamos manter unidos, fortalecidos, atentos para estas observações que o plano espiritual nos traz. Atentos pelas mensagens do alto que vêm em todas as casas, porque isso não é privilégio da Federação Espírita Brasileira. Os espíritos estão em todos os locais. Estão trazendo pelas mãos abençoadas ou pelas falas abençoadas da psicografia ou psicofonia em todas as casas espíritas esses alertas. Para que nós possamos assim, seguros, unidos, unificados, trabalharmos por algo que não nos pertence, mas pertence a Jesus, a sua falange, aos espíritos que continuam velando por nós, pelo menos para que o nosso nome continue no plano espiritual, lá naquele cartório que nós aqui imaginamos, mas no livro, no alto, que tem o nome de cada um de nós, que Jesus conta. Ah, mas meu trabalho é de grão em grão que nós crescemos.
Para finalizar, eu lembro Teresa de Calcutá, seu trabalho, que ela considerava insignificante, e que numa entrevista ela disse assim, que ela é uma gota d'água no oceano. Mas o oceano, sem aquela gota d'água, ele é incompleto. Nós somos gotas d'água no oceano do movimento espírita. Uma gota d'água que se desvia, que não cumpre o seu papel, a espiritualidade irá substituir por outra. Mas aquele oceano estava incompleto. Só que agora não dá mais para nós errarmos. Porque se não aproveitarmos, não vamos ter o mesmo salário de quem está desde 6 horas da manhã. E talvez só vamos herdar a terra depois dos exílios coletivos que a espiritualidade tem e está utilizando para muitos de nós que estamos nos desviando dos compromissos assumidos no plano espiritual. Não é por falta de alerta, não é por falta de observação do plano espiritual, mas sim por falta de vontade nossa, de seriedade nossa, diante de uma obra esplêndida que está aí e que ainda, talvez, não estudamos o suficiente, mas agora correndo muito risco daqueles que são os nossos irmãos ainda equivocados, saberem mais do que nós e, através da própria mistificação, fazerem com que os nossos pensamentos, as nossas ideias, com silogismos que nos conduz a conclusões falsas, nos levarem a comportamentos desviados desta grande obra que é de Ismael e deste grande programa que é do Jesus Cristo. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Não estou aqui dizendo isto de forma de quem está numa cátedra, com uma postura de bezerra ou de um espírito diferente de vocês. Como lhes disse no início, a minha postura é uma postura porque todos esses ensinamentos é para todos nós. Eu me sinto na obrigação porque a oportunidade é concedida e estas informações têm chegado à casa de Ismael para nós e nós não podemos colocá-la sobre uma campana, porque ela é de interesse de todos nós. Que nós sejamos unidos, unificados, fortalecidos, corajosos, mas trabalhando no trabalho comum, mas impessoal. Que Jesus nos abençoe sempre.